Olá, aluninhos! Aqui é a professora Mariane, estudando exatas. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o plano cartesiano. Então, o plano cartesiano, ele tem essa carinha aqui da imagem que eu coloquei na tela para vocês. Então, o plano cartesiano, ele serve para localizar objetos. Então, vou colocar aqui, ó, localizar objetos. Quando nós estamos na sala de aula, por exemplo, nós podemos dar a localização da nossa carteira, falando em qual fileira a gente está e dentro dessa fileira, qual é a ordem, se é a primeira carteira dessa fileira, a segunda, a terceira e assim por diante. Então, não basta que eu diga só, por exemplo, que eu estou na terceira fileira. A terceira fileira, muito provavelmente, tem mais do que uma carteira. Então, eu digo sempre dois parâmetros, né? Fileira e coluna ou posição. Então, aqui o plano cartesiano, ele tem dois eixos. Primeiro, nós temos aqui um eixo horizontal. Esse eixo horizontal é o eixo X. Nós temos também o eixo vertical, que é o eixo Y, que é esse que eu estou colocando aqui. A setinha indica para onde está crescendo o valor desse eixo. Então, à medida que eu ando para a direita aqui no meu eixo horizontal, no meu eixo X, os valores aumentam. À medida que eu ando para cima aqui no meu eixo Y, no meu eixo vertical, os valores aumentam. Eu preciso determinar um ponto inicial. Esse daqui é o pontinho 0, ele é o ponto inicial, tanto para o eixo X quanto para o eixo Y. Então, se eu dou um passo caminhando a partir do 0 para a direita no eixo X, eu tenho ponto 1. Mais um passo, ponto 2. Mais um passo, ponto 3. Da mesma forma, se eu parto do 0 e dou um passo para a esquerda aqui no eixo X, eu marco o ponto menos 1. Mais um passo, menos 2 e assim por diante. O mesmo acontece no eixo Y. Parto do 0, dou um passo para cima, o ponto 1. Mais um passo para cima, ponto 2 e assim por diante. Se eu parto do 0, um passo para baixo, menos 1, mais um passo, menos 2 e assim por diante. Então, esse pontinho aqui, ele é chamado de origem. Ele é o ponto inicial para os dois eixos. A gente também pode encontrar esses eixos com outros nomes. O eixo X, que é o horizontal, ele pode ser chamado também de abscissa. O eixo vertical, que é o Y, pode ser chamado também de ordenada, ou eixo das ordenadas e eixo das abscissas. Então, agora, como que a gente pode localizar um ponto aqui no nosso plano cartesiano? Então, por exemplo, eu tenho esse pontinho aqui. Esse pontinho eu vou chamar de ponto A. Sempre que nós damos nome a um ponto, a gente coloca uma letra maiúscula para representá-lo. Esse ponto aqui, se ele olha para o eixo X, ele está olhando aqui para o eixo X justamente no ponto 1. Ele olha para o eixo Y exatamente no ponto 2. Agora, se eu tenho que falar os dois valores que aparecem nos dois eixos para dar a posição do ponto A, eu sempre falo que a posição ou as coordenadas de um ponto, na verdade, são um par ordenado. Por que um par? Porque são dois valores. Eu preciso dos valores dos eixos X e Y. Ordenado, porque tem uma ordem que eu devo colocar os valores. Primeiro o valor do eixo X, depois o valor do eixo Y. Por exemplo, como que eu daria a posição aqui do meu ponto A? Então, eu posso colocar aqui no cantinho, ó, o ponto A tem coordenadas, primeiro o X, 1,
vírgula, depois o y2. Então, o ponto A, coordenadas 1 e 2. Ah, professora, não seria a mesma coisa 2 e 1? Vamos ver, vou chamar de ponto B. Ponto B tem coordenadas 2 e 1. Vamos ver, ó. Primeiro eu disse que o x é 2. Então, ó, x2. Vou partir do x2. Agora, o ponto B tem y1. Olha o y1 aqui, ó. Onde as linhas se encontraram, x2 e y1, exatamente onde elas se encontraram é o ponto B. O ponto B visivelmente não está no mesmo lugar que o ponto A. Então, olha como faz diferença, olha como é importante a ordem para colocar as coordenadas de um ponto. Então, de novo, não vai esquecer, dou a localização de um ponto, eu preciso de 2 valores e sempre o primeiro valor é do eixo x. Por isso, par ordenado.